a instrução que nós recebemos da parte do nosso homem de Deus, que foi a instrução que o Espírito de Deus deu já há quase 3 anos e meio, que deveríamos deixar de funcionar como uma organização e passarmos a funcionar como um reino, porque nós pertencemos ao reino. E aquilo a mim alegrou-me bastante, embora que nós estávamos a desenvolver um tema super importante, que é o temor do Senhor. Então, no meu coração, eu tive essa convicção que deveríamos dar uma pausa nos ensinamentos sobre o temor ao Senhor e focarmos mais no o reino, porque você já é um cidadão do reino, você já faz parte do reino e você precisa a compreensão de onde você está, o estatuto que você tem e como você funcionar. Então, nós começamos a segunda-feira passada, hoje vamos dar sequência, e a segunda-feira passada aquilo foi uma preparação, colocamos o alicerce e agora vamos começar a construir. Só que nisso tudo que o pastor vai estar a vos ensinar, você deve fazer um favor a ti mesmo. Tem 2 personagens que a Bíblia nos revela. Tem uma no Tiago, capítulo 1, versículo 23 a 25, e a outra personagem está no 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E dessas 2 personagens, eles têm o mesmo material, que é o espelho. Só que a personagem do Tiago, ele quando olha para o espelho e logo que ele tira o seu rosto, quando ele vira o rosto, ele esquece o que acabou de ver no espelho. Enquanto que a segunda personagem do 2 Coríntios 3, 18, ele não tira os seus olhos. Ele não tira os seus olhos. Ele continua a olhar. Está a perceber? Ele continua a olhar. E depois algo acontece com ele. Depois de um tempo dele focar no espelho, ele é transformado naquela imagem que ele estava a olhar. Essa é a única diferença entre os dois. Então, você deve fazer um favor a ti mesmo. Não ser ouvinte somente, mas sim praticante. Porque senão isto não vai valer de nada. Estão a perceber o que o pastor está a dizer? Eu fiz uma pergunta. Amém. Amém, pastor. Amém. Porque muitos de vocês estão a sofrer desnecessariamente. Isso dói no coração. Então, o pastor vai estar aqui a mostrar coisas muito profundas. Muito profundas. Então, prepara-te para... Dê um segundo.
Aleluia. Então, o que o pastor estava a falar? Não podemos ser somente ouvintes, pastor, temos que ser praticantes. Porque o pastor vai ensinar coisas profundas. Muito obrigado, irmã Luísa. Quando puderem, vão contemplar nessas duas personagens, o do Tiago 1, 23 a 25 e o do 2 Coríntios 3, 18. E acredito que a leitura e o estudo vai abençoar cada um de vocês. Então, na segunda-feira, nós estamos a ver o reino e definimos o que é o reino. Alguém pode me dar a definição que eu vos dei? O que é o reino? Amém. O pastor deu a definição do reino, dizendo que o reino não é um território físico nem geográfico, mas o reino, mas uma realidade espiritual e dinâmica. O reino de Deus é um reino ativo de Deus, onde a sua glória, a sua bondade e ordem divina se expressam no coração dos crentes. Uau! Obrigada, Isto é grande. Isto é grande. E se você tens que memorizar esta definição, porque conforme nós vamos estudando este tema sobre o reino, você vai deparar-se com muitos versículos que Jesus diz que vão dizer a vocês que o reino está aqui, o reino está ali, está a perceber? E quando você ver isso, você vai dizer, agora já sei por que Jesus falou isso. Porque o reino não é nada físico, nem geográfico. Isso quer dizer que cada um de vocês, nesta plataforma essa noite, carrega o reino de Deus. Sabias disso? Porque o reino nasceu no teu coração, no teu espírito. Agora, é da tua responsabilidade manifestar. Por isso é que nós estamos no ano da manifestação. Manifestar o reino no teu mundo. É tua responsabilidade. Então, para quem não teve na segunda-feira passada, o reino não é um território físico e geográfico, mas uma realidade espiritual dinâmica, e o reino de Deus também é um reinado ativo de Deus, onde a sua glória, bondade e a ordem divina se expressa no coração dos crentes. Por isso é que grandes coisas foram ditas sobre ti e grandes coisas você vai realizar. E Deus tem grande expectativa sobre ti, porque investiu muito em ti. És um tesouro. Está a perceber? Por isso é que o Eclesiastes nos diz que Deus colocou a eternidade no teu coração. Porque você é grande. Está a perceber? E a minha oração, e eu sei que isto vai acontecer, a minha oração é que esses ensinamentos vão quebrar limitações em ti. Toda barreira vai ser removida. Está a perceber? Vai quebrar limitações a ti. Você vai se encontrar fazer coisas conforme o Efésio diz, além da tua imaginação.
Porque você vai viver de dentro para fora. É muito impacto que você vai causar. Muito impacto. Muito impacto. A tua comunicação no teu mundo, as pessoas não vão entender, os teus colegas não vão te compreender. Quando você estiver a falar, você vai falar mistérios. Você vai falar de acordo à sabedoria de Deus em ti. Glória a Deus. Eu vou, conforme eu disse, segunda-feira passada, nós colocamos o alicerce. Agora vamos começar a construir. Isso quer dizer que vamos colocar blocos em cima para construir um castelo. Está a perceber? Um castelo. Então, para isso, tem algo que eu vou dar. Preste atenção no grupo, no chat. Eu espero que todos vocês estão a tirar proveito disso que o pastor está a vos dar. Já viram o que o pastor colocou? Amém, pastor. Como é possível esses grandes ensinamentos? Só temos 34 pessoas. Isso quer dizer que você não aprendeu com a tarefa que o pastor te deu sobre os 4 leprosos. Não seja egoísta. Principalmente agora que o pastor está a te ensinar sobre o reino, onde é que está o reino. Não seja egoísta. Você tem milhares de pessoas que você conhece no teu mundo. E as pessoas precisam saber isso. As pessoas precisam saber isso. Essa plataforma, neste momento, tinha que ter mais de 1 milhão de pessoas conectadas. Por causa da urgência e da informação. Só que você não quer comunicar, você não quer dizer nada a ninguém. Queres comer sozinho. Isto não é bom. Deus não gosta disso. O que é que o pastor acabou de colocar agora? Quem já viu? Amém, pastor. Sim, o reino de Deus É o reinado e o domínio vital e experiencial do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de uma pessoa. Para aí. Personaliza isso. Amém, pastor. O reino de Deus é o reino e o domínio vital e experiencial do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida. Uau! Entendeste o que você acabou de falar? Amém, pastor. Isso quer dizer que não há Satanás, nem demônio, nem sistema deste mundo Isso. que pode te prender. Amém. Está a perceber? Amém, Porque pastor. Deus, Jesus, introduziu o reino no teu espírito. É para você viver isso. Viu? Porque o reino de Deus é o reinado. E o domínio é o domínio vital. E você deve experimentar isso. Isso. Está a ver? Amém. Você deve experimentar isso. Por quê? Porque Deus iniciou de Jesus para você, porque a finalidade era Maria. Agora que já chegou a Maria, o que a Maria tem que fazer? Manifestar aquilo. Amém. Por isso é que é mais que um território. Está a perceber? É Isso. mais que um território físico. E é uma realidade. Isso. Aleluia. Meu Deus. Vê, eu vou colocar outro. Vocês estão a perceber isso que o pastor está a vos ensinar? Amém. Amém.
Você nasceu para isso. E a coisa linda aqui é que Deus preparou, está a perceber? Preparou a tua mente, o teu coração, e agora está a lançar a semente. E você vai correr com isso. Vê a segunda coisa que eu coloquei. Amém, pastor. Glória a Deus. O homem de Deus guiou-nos pelo Espírito, e o Espírito de Deus disse-nos, neste momento, neste mesmo lugar, que devemos funcionar como um reino e não como uma organização. Ao fazê-lo, somos a personificação da verdadeira revelação da Igreja Oh, Deus. e expressamos as Escrituras. Eu queria que você visse essa parte final. Graças a Deus você acabou de ver e ler. Está a perceber? Agora, consegues ver a instrução que Deus deu ao nosso homem de Deus há 3 anos e meio atrás? Foi para essa finalidade. Está a perceber? Foi para essa finalidade. Vê, ao fazê-lo, somos quê? A personificação da verdade. A revelação de quê? Da igreja. Uau! Uau! Amém. Você é a revelação da igreja. Aleluia. Uau! E depois, vê a parte final. Expressamos as escrituras. Porque você nasceu das escrituras. Isso. É aquilo que eu digo sempre a vocês. Você nasce da palavra, você vive na palavra, e fora da palavra você não tem vida. Então, Deus predestinou que você fizesse o quê? Expressasse as escrituras. Então, é tempo de expressar as escrituras. Vamos ver. Falando em expressar as escrituras, vê essa escritura. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vê para isso. Vocês andam a cantar. Está a perceber? Não, já não é tempo de cantar, é tempo de expressar essas escrituras. Porque há um propósito. Neste 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Há um propósito. Está a perceber? Amém, pastor. Amém, pastor. Posso ler, pastor? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém. Versão ACF, diz assim as Escrituras: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que você acabou de ver? Pastor, eu acabei de ver que eu sou daquelas que fazem parte da geração eleita. Eu sou uma sacerdotisa real. Eu faço parte da nação santa, um povo que Deus adquiriu, mas com a finalidade de poder anunciar as virtudes daquele que me chamou, ou seja, as virtudes de Deus, pois Ele me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, significa que eu sou alguém especial. Eu não sou qualquer pessoa. Então, quando é que vais começar a exercer o teu propósito? É já, pastor. Porque há um propósito aqui. Isso. Há um propósito bem claro. Há um propósito bem claro. Tem coisas aqui. Ele diz que vós sois a geração eleita. Isso quer dizer que as eleições ocorreram-se e você foi eleito. Se você foi eleito, você já deve estar a exercer, porque você não pode ser um ministro sem pasta. Isso. Se você foi eleito, então você tem que exercer. A segunda coisa, no Antigo Testamento, nós tínhamos o sumo sacerdote e sacerdote. Só que aqui ele diz que você é um sacerdote real. Viram isso? Amém, pastor. Amém.
Não, no Antigo Testamento, se você lê o Antigo Testamento, desde que o tabernáculo entrou em ação, as pessoas vinham oferecer os seus sacrifícios, nós tínhamos o quê? O sumo sacerdote, viu? Que levava os sacrifícios no lugar santíssimo. E ele próprio tinha que se santificar e oferecer o próprio sacrifício dele. E depois temos o sacerdote. Só que ele aqui diz, você é um sacerdócio real. Não, vê a categoria. Nunca viram isso? Vê a categoria. Isso quer dizer que a tua dispensação é diferente do Antigo Testamento. Amém. Amém. E tem algo que eu disse no sábado, antes de nós começarmos as 6 horas de oração. Eu disse algo e eu mostrei as 3 responsabilidades de um sacerdócio. Então, nós temos que, você vê, acabamos de dizer, expressamos as escrituras. Então, se você é um sacerdócio real, você deve expressar isso. Você deve manifestar isso. Você deve viver isso. Isso não vai acontecer nos céus. Isso não vai acontecer depois do arrebatamento. É agora. É agora. Então, com essa consciência e essa realidade, ninguém precisa dizer, vai iluminar aqui. Você já sabe, hoje, o transporte público que eu vou pegar, vou iluminar e as pessoas vão andar na minha luz. Porque é parte do propósito pela qual você veio. É parte do propósito pela qual você foi eleito. Está a perceber? Amém. Tem coisas profundas. E eu não sei se vocês estão preparados. Eu vos ensinei. Entender a mente de Deus é a coisa mais fácil. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Wonderful. Se nós temos a mente de Cristo, temos acesso da mente de Deus. E como é que você tem tens acesso da mente de Deus? Através das Escrituras. E o pastor vos ensinou, quando você estiver a ler a Bíblia, não leia capítulos, não leia livros. Vai atrás do pensamento de Deus. E o pensamento de Deus você vai encontrar em alguns versículos, ou num versículo só, ou em alguns capítulos. Então, quando você estiver a ler a Bíblia, vai atrás do pensamento de Deus. Você vai entender a Bíblia, você vai dominar aquilo. Está a perceber? Amém. Você vai Amém. dominar aquilo. Amém. Está a perceber? Não vai atrás de capítulos. Hoje vou ler 5 capítulos. Você está a encher a cabeça. E a cabeça, quando ficar quente, já não vai se lembrar o que você acabou de ler. Mas se você for atrás do pensamento, hey! Então não esqueça isso. Agora, eu estou a vos levar numa jornada. Está a perceber? Esse conceito de reino não começou agora com Jesus. Sempre foi o plano de Deus. Sempre foi o plano de Deus. Amém. Sempre foi o plano de Deus. Eu vou vos levar numa jornada. Let's go! Gênesis. E o pastor Cristo nos disse algo. Toda a grande verdade começa em Gênesis. Se queres saber qualquer coisa, vai em Gênesis, vais encontrar. Então, vamos ao Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. NVI. Irmão Pedro, tens aí NVI? Amém, pastor. Andas aonde? Cá estou, pastor. Cá estou.
NVI. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Amém, Leia pastor. com muita calma, não corra, please, porque tem coisas que vocês vão ver aqui. Amém, pastor. Obrigado pela oportunidade. Gênesis capítulo 1, versículo 26, versão NVI. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse Deus: façamos ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem. Para aí, por favor. Faz uma pausa. Põe o dedo, põe uma pausa. Amém. Você... Ai, estás a correr. A primeira linha do versículo 26, você disse algo. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, vírgula. Amém. A Bíblia tem que cair da tua mão. A primeira linha do versículo 27, ele vem afirmar o que disse aqui na primeira linha do 26. Versículo 26. Criou Deus o homem à sua imagem. Mas, Criou Deus o homem à sua imagem. Faz uma pausa aqui e vai no Romanos 8, 29. NVI, pastor? Pode ser NVI, pode ser ACF. Você já vai começar a ver coisas aqui. Romanos, capítulo 8. É aquilo que eu estou a vos ensinar. Não leia capítulos, mas o pensamento de Deus. Vai atrás do pensamento de Deus. Amém, pastor. O versículo, pastor, por favor. 29. 29. Okay. Assim diz a palavra do Senhor. Romanos 8, 29. ACF. ACF, yes. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Para ali. Não clicou nada. Amém. Amém. Vê para isso. Antes que o irmão Pedro fosse formado no ventre da tua mãe, ele te conheceu. Amém. Aqui ele está a falar de ti. Quer dizer, porque os que Dantes conheceu, quem é Dantes? Quem é essa pessoa que antes ele conheceu? É o irmão Pedro. Sou eu. Então, ele conheceu o irmão Pedro e depois fez o quê? Predestinou. Predestinou para que o irmão Pedro fosse conforme a imagem de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Deus. Amém. Então, quando ele está falando aqui do Romano, está falando do Gênesis. Aqui no Romano, quando ele está falando do irmão Pedro, estás a perceber isso? Amém. Então, a minha pergunta é, quem é o irmão Pedro? Porque se Deus predestinou, se Deus te conheceu e predestinou que você fosse conforme a imagem de Jesus Cristo, que é o próprio Deus, então quem é o irmão Pedro? Será que nós conhecemos o irmão Pedro? Expressa a imagem de Deus. Isso quer dizer, quando você entra no teu carro, Deus entrou no teu carro. Amém. Não, como é que o irmão Pedro vai estar por baixo de um sistema a te pagar 1.000 euros por mês? Caia! Neva! Esse lixo tem que acabar. Estás a perceber? É tempo de você acordar. É tempo de você acordar. Você vai sair desse sistema.
Amém. Porque você foi predestinado para viver no sistema do reino. E o sistema do reino é dominar. Só tem uma via, dominar. Dominar. Vê a comunicação de Deus. Vamos voltar em Gênesis. Volta em Gênesis. Vai ver a comunicação de Deus. Vamos terminar Gênesis o versículo 27. 27 até o 28, porque nós vamos até o 28. Amém, pastor. 27. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. Yeah. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Yeah. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Ouviste isso? Vê a primeira palavra, encham. E a palavra a seguir é o quê? Subjuguem. E a palavra a seguir é o quê? A terra. Não. Dominem sobre os pés. Isso quer dizer que você vai subjugar e dominar toda a criação de Deus. Tudo que Deus acabou de fazer. Amém. Não, você foi feita para dominar, subjugar. Como é que um sistema vai te prender? No way! No way! Estás a perceber? Estás num sistema que você só espera mensalmente. Não, olha, mensalmente? Não. Vê para isso. Deus te fez quê? Para você subjugar e depois dominar. Agora, nós estamos aqui a falar em Gênesis de quem? Do Adão. Se Deus fez Adão para subjugar e dominar, isso quer dizer que Deus lhe fez rei. Amém. Isso quer dizer que o primeiro rei foi Adão. Já viram isso? Amém. O primeiro rei foi Adão. Quer dizer que isso que nós estamos a ver em Jesus, porque a Bíblia fala o quê? Adão, temos o primeiro Adão e o segundo Adão. Temos o primeiro Adão e o segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. Está a perceber? Isso quer dizer que Deus fez o primeiro Adão para iniciar isso que nós estamos a viver agora. Porque os dois, ele fez, de acordo com a imagem dele, fez os dois, a mulher e o homem. Amém. Então, deu-lhes o domínio para subjugar e dominar a terra. Tudo que Deus criou. E depois, ele disse para quê? Para encher a terra. Encher de quê? De princesas. Estás a perceber? Para encher a terra de quê? Princesas e príncipes. Porque o rei dá luz a quê? Princesa e príncipes. E príncipes. Estão a perceber? Só que algo aconteceu. Aquilo, o plano de Deus não se realizou naquele tempo. Algo aconteceu. Que eu quero te mostrar. Mas aqui, evidentemente, vimos que Adão era o primeiro rei. Amém. Agora, vamos ver o que aconteceu que este plano de Deus só veio manifestar-se em Jesus Cristo. Esse tempo todo, do Adão a Jesus Cristo, o que aconteceu? Let's go! E aqui vamos descobrir se o Adão era o primeiro rei e ele não produziu, ele e a Eva não produziram princesas e príncipes. Então, o que aconteceu? O que impediu? Eu disse, você vai sair daqui tremendamente abençoado. Você vai ver coisas. Romanos. Capítulo 5.
Versículo 14. Amém, pastor. Romanos 5,14. Assim diz a palavra do Senhor. Uhum. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Para ali. Aqui a Bíblia revela o segundo rei. Não viste isso? Amém, amém. A morte reinou. A morte reinou. O segundo rei entrou em ação. O primeiro, que era o Adão, perdeu por causa da desobediência. E deu a autonomia, o poder, o domínio de subjugar a quem? A morte. A morte. A morte começou a reinar. A morte começou a reinar. E a morte reinou. Da onde? De Adão, Do Adão até Moisés. até Moisés. Wonderful. Aqui estamos a descobrir coisas. A morte reinou. Desde Adão. Você vê a morte. Isso quer dizer que hoje, se a morte aparecer na tua casa, olha para ele e diz, nonsense. Vamos supor, você está a dormir, a morte veio te visitar. Você pega o cobertório e volta a fechar e dorme à vontade. Por quê? A morte reinou. De quê? Desde Adão até a Moisés. E vamos descobrir o terceiro rei. Se você vivesse no tempo de Adão a Moisés, a morte teria o poder sobre a tua vida. Hoje a morte já não tem poder sobre a tua vida. Amém. Ai, 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 ai. Será que vocês estão a me ouvir? Amém. Amém. Ah, pastor, eu não sei, não estou conseguindo dormir. Ei, para já, Deus não te deu espírito de quê? Timidez. E timidez. Isso quer dizer que esse espírito que você tem medo é um espírito. Timidez é um espírito. E ele colabora com a morte. Primeiro, a morte faz o seguinte, envia o discípulo dele, que é esse espírito de medo, timidez. Quando você abrir a porta, a morte entra. E depois, a morte entra e não aperta logo. Ou melhor, não mata logo. Ela aperta primeiro a tua garganta. Até quando você falar. Porque o poder da vida e da morte ainda está na tua língua. Te aperta até quando você diz, vou morrer. Pá! Você convidou. Você assinou. Não, você é grande. Então, vamos lá descobrir o terceiro rei. Vê para isso. Antes de nós vermos o terceiro rei. Irmão Pedro, vê. Não importa a dor que você está sentindo nesse momento. Olha para a dor e diz, você não, eu não vou sair desse mundo. Nada vai acontecer comigo. Amém. Nada vai acontecer comigo. Está a perceber? Você não vai em lugar nenhum. Hebreus 2, versículo 14 a 15. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Hebreus 2, 14 e 15. NVI. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ai, já estás a ver coisas? Amém. Estás a perceber? Já estás a ver coisas. Isso quer dizer que tem algo que Adão fez que Jesus tinha que vir consertar. Mas para Jesus consertar aquilo, tinha que se identificar conosco. Amém. Exatamente. Continua. Okay. Ele também participou dessa condição humana para que, por meio da morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isto é o diabo. O diabo. Isso quer dizer que o diabo que usou a serpente é que andou a manipular isso tudo. E o foco dele, o objetivo dele, era ele reinar. Estás a perceber? Por isso é que usou a serpente. Usou a serpente.
E tem algo que aconteceu. Estás a ver Adão? Adão é que deu nome aos animais. Sim. E a serpente era o animal que comunicava, falava. Então, Adão, quando a serpente comunicou, ele não conseguiu reconhecer ou deduzir que a serpente está a ser usado. Ele olhava para a serpente, está a olhar, essa é minha serpente. É a serpente que eu dei o nome. Só que sem saber que algo já aconteceu. Por isso é que ele não prestou atenção na comunicação. Ele não prestou atenção na comunicação. Só que quando deu por si, e agora, vê o que Deus fez com a serpente. Deus amaldiçoou a serpente. Quando foi? Por que Deus vai amaldiçoar um animal? Por quê? Porque a serpente tinha a habilidade de dizer não ao Satanás, ao diabo. Sabiam disso? A serpente, eu vou deixar isso para outro dia, senão muitos de vocês não vão dormir hoje. A serpente, de acordo com aquilo que Deus colocou dentro dele, tinha a habilidade de dizer não ao diabo. Mas ele cedeu. E por ceder, por isso é que Deus lhe amaldiçoou. Então, não brinca com Deus. Então, Jesus veio em forma de quê? De carne. Para fazer o quê? Acabamos de ver aqui. Para que por meio da morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Isso quer dizer que a morte de Jesus produziu algo. Amém. Está a perceber? Produziu algo. E depois, vê a parte final, o versículo 15. Diz que e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeito a quê? A servidão. A servidão. Isso quer dizer que isso era tão terrível. Satanás realmente usou bem a sua estrutura. Só que nessa fase já não pode acontecer. Porque você está na luz. Amém. Porque você está na luz. Então, vamos ao terceiro rei. O terceiro rei vê Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 45 a 47. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E acabando Moisés de falar todas as palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que a compreendeis, para que a recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Uau! O que é a vida deles? É aquilo que tinha nas tábuas. As leis. Então, a lei de Moisés era vida, não era lei. E vê, além de ser vida, o que ela tinha habilidade de fazer? Irmão Pedro, pode acabar. E para esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Você vê, eles tinham vida. E essa lei tinha habilidade de quê? Prolongar a De vida. prolongar a vida deles. Mas eles não sabiam. Eles não sabiam. Não sabiam que entre eles tinha um rei a reinar.
Não sabiam. Não sabiam. E o que aconteceu? O medo, por isso é que acabamos de ver aqui no Hebreus. Viu? O medo, Satanás, como sabia que eles eram ignorantes, apoderou-se daquilo e trouxe o medo. Por isso é que Jesus veio para que livrasse aqueles que tinham medo da morte. Amém. Não tinha que ser o caso. Por quê? Porque a morte deixou de reinar. Desculpa, a morte reinou de quê? De Adão até Moisés. Moisés. Isso quer dizer que depois de Deus, depois de Deuteronômio, a morte já não tinha que reinar. Amém. A morte, já no Deuteronômio aqui 32, 40, quando Deus deu as leis, Amém. Moisés trouxe aquilo, o novo rei entrou em vigor. Estás a perceber? Entrou em Amém. vigor. A morte já não tinha que reinar, já não tinha que matar ninguém. Mas Satanás observou, disse, oh, eles não sabem. Então, medo, let's go. E quando Jesus veio, por isso é que o Hebreu nos revelou, Jesus disse, hey, vou lidar com esse rapaz. E deu cabo do medo da morte. Amém. Hoje, se você morre, é porque você tem medo da morte. Se você determinar que eu vou viver e glorificar e manifestar a glória de Deus, você vai viver. Você vai viver. Está a perceber? Você vai viver. Colossenses, capítulo 2, versículo 3 a 15, NVI. Amém. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida em Cristo. Uau! Please, continua. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Uhum. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Uau! Uau! E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Então, o que é que nós vimos aqui? Jesus, viu? Jesus, além de fazer o espetáculo de Satanás e os demônios, todos em conjunto, a lei de Moisés foi pregada na cruz. Amém. É como se tivesse anunciado, o novo rei está em vigor. Está em vigor. Amém. O novo rei está em vigor. Então, isso que o Espírito de Deus disse no nosso homem de Deus, que nós temos que operar como reino, não como uma organização, já entrou em vigor na cruz. Estás a perceber? Então, nós não podemos imitar o sistema desse mundo. Temos que estabelecer aquilo que Jesus trouxe. Vê Efésios 2. Efésios 2, 14 a 16, NVI. Efésios 2, 14 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos. Que é a lei de Moisés. Amém. Sim. A lei que é a lei de Moisés. Continua. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Uau! E assim estabelecer a paz. E reconciliar com Deus os dois
um só corpo, por meio da cruz. Já viram? Isso quer dizer que quando Jesus estava na cruz, algo estava a acontecer. Espiritualmente algo estava a acontecer, mas as pessoas não tinham noção. Espiritualmente algo estava a acontecer. Está a perceber? E depois de aquilo que nós vimos agora no Colossenses 2, 3 a 15, depois dele fazer um espetáculo de Satanás e dos demônios, o novo reino começou. O novo reino começou. E esse reino na qual onde você pertence. Amém. Porque nesse reino, que é o quarto, Jesus não está a reinar sozinho. Jesus está a reinar com a sua igreja. Amém. Está a perceber? Por isso é que, se você vê no Isaías, e nós vimos isso na segunda-feira passada, e eu disse que nós vamos focar muito nesse Isaías, Isaías 9, 6 a 7, ele diz que o governo, está a perceber? Onde é que vai estar? Nos seus ombros. Porque Jesus é a cabeça. Amém. Vai estar nos seus ombros. E nós somos a extensão. Agora, nós é que temos que estabelecer. Quando ele diz que o governo vai estar nos seus ombros, vamos ver a lógica. Como é que o sistema funciona? Nós temos o primeiro-ministro, não é isso? Que tem a autoridade máxima em Portugal. Temos o primeiro-ministro. E depois, o poder foi quem? Porque ele está na capital, em Lisboa. Ele não pode estar, ao mesmo tempo, no Porto, Braga, por aí fora. Então, o que acontece? O governo é representado aonde? No Porto. Por exemplo, no Porto, nós temos o presidente da Câmara. É governo. Está a perceber? Isso quer dizer que em Portugal, você é o governo. Porque o Isaías disse que o seu governo será sobre os seus ombros. Você está a representar o reino em Portugal. Amém. Estás a perceber? O presidente da junta de freguesia, o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, de Faro, é governo. É governo. Estás a perceber? É governo. Por isso é que temos polícia em Faro, temos polícia em Bragança. É governo. Então você faz parte do governo de Cristo aqui na Terra, em Portugal. Amém. Ai! Estão a perceber isso? Amém, pastor. Vê Romanos 5, versículo 17, ACF. Assim diz a palavra do Senhor. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Será que vocês entenderam esse versículo? Amém. Amém. Tem muita coisa aqui. Primeiro, ele diz que porque pela ofensa de um só, a morte reinou. Quer dizer, a desobediência de um só, Adão, a morte reinou. Você vê, a morte reinou. O Adão perdeu o reinado e a morte começou a reinar. Estás a perceber? Começou a reinar. E nós vimos, a morte reinou de Adão até Moisés. Agora, vê para isso. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Quer dizer que os nascidos de novo, porque para você receber o dom da justiça, você tem que nascer de novo. Amém. Você tem que nascer de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus fez Jesus pecado para que você se tornasse a justiça de Deus. Amém. Então, você que recebeu o dom da justiça, quando você declarou, Senhor Jesus, eu te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida, bam! Você foi carimbado, rei,
aqui, vê. E desculpa, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Viram? Reinarão. Amém. Reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Agora, por que você vai reinar em vida? Eu tentei explicar isso no domingo, na segunda-feira passada. Por que você vai reinar em vida? Porque a vida é aqui. A vida é aqui. Você, depois de ser arrebatado, é outra coisa. Amém. É outro nível. Amém. Agora, você vê, por que é aqui? Vê como é que isso funciona. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis. Vê como é que isso funciona. Presta atenção. Ai, ai, ai. Estou tão excited para te dizer isso. Vê como é que isso funciona. Jesus é o Rei dos Reis. Vê, ele diz que enquanto ele estiver no mundo, ele é a luz do mundo. Amém. Na ausência dele, nós somos a luz do A mundo. luz do mundo. Ai, agora, vê para isso. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Há bocado, quando começamos a ver o Gênesis, eu disse que o Adão e a Eva tinham que dar luz a quê? Príncipes e Princesas e princesas. príncipes. Sim. Então, Jesus sendo o Rei dos Reis, se Jesus estiver aqui na Terra, fisicamente, o nosso estatuto de rei, ela é, digamos, engolida. E recebemos o estatuto de príncipe. Enquanto Jesus estiver na Terra, nós não podemos operar como rei. Nós operamos como príncipe. Na ausência dele, nós operamos como rei. Como rei. Amém. Isso funciona assim. Vamos supor, o irmão Pedro é o rei de Portugal. E o Isaac é o príncipe. E o irmão Pedro envia o Isaac numa missão no Brasil. O Isaac vai ser recebido no Brasil como rei, não como príncipe. Amém. Oh, Deus, ajuda os teus filhos a entenderem isso. Você é grande. É profundo. Você é grande. Jesus não está aqui, você é o rei, porque ele é o Rei dos Reis. Amém. Amém. Então você é o rei aqui. Agora, você vê, você tem que reinar na vida aqui, porque no arrebatamento ele não desce, nós vamos ao encontro dele. Então, Amém. quando vamos ao encontro dele, perdemos aquele estatuto de rei, porque já estamos em encontro do nosso rei. E nos Amém. tornamos que príncipes. Estás a perceber? Agora, onde nós vamos? Nós lá não vamos reinar. Temos que, no milênio agora, é onde vamos reinar. Ai, oh Deus. Você precisa isso. Você precisa isso. O tempo não nos permite hoje, mas vamos dar continuidade na segunda-feira. Está a perceber? Vamos dar continuidade na segunda-feira. Tem mais coisa para você ver, mas vamos dar sequência na segunda-feira. Então, muito obrigado pela essa oportunidade de nós desvendarmos os mistérios. E Deus seja louvado por isso. Antes de passar a palavra na irmã Bianca, e gostaria de informar que temos a nossa oração, o segmento da oração de 15 minutos, isso das 22 às 22h15. E as obras no telhado já terminaram e a sala está um espetáculo. Até o clima está muito fresco. Está mesmo excelente. Já estou a ver quando nós fizermos o teto falso, isso vai ser um espetáculo. O rapaz esteve cá no sábado e aí os preços que ele deu, estamos aqui a negociar. Em princípio vamos concluir essa noite. Nós, como estamos nessa plataforma, eu depois vou comunicar com vocês na nossa plataforma.
aqui temos teus convidados, então há coisas que vou revelar, mas eu gostaria de informar que, em princípio, as obras começam na quinta-feira, onde vamos começar já a atacar o teto falso e provavelmente pode levar para aí uma semana. Então, muito breve, já vamos ter a nossa casa, porque vê, sendo rei, você tem que fazer aquilo que o Salomão fez, onde quando alguém vem, o espírito tem que sair desta pessoa. Está a perceber? Então, eu depois vou convocar uma reunião e vou explicar aos irmãos em detalhe onde é que nós estamos com esse projeto. Aleluia. Então, passo a palavra à irmã Bianca. E ontem tivemos o programa com o altamente estimado evangelista Dr. Edi Owase, e foi uma bênção. E ouvimos testemunhos espetaculares de como é que irmãos em toda parte do mundo estão a usar a fé. Vocês ouviram o testemunho do pastor Ben. Ele foi ter com o pastor dele, pediu, perguntou ao pastor qual era o como é que se diz? Target. A meta. Qual era a meta do grupo para correntes de cura? E o pastor falou, e ele pediu 25%. E eu gostei como é que ele explicou o processo. Ele explicou, ele disse que no coração dele ele tinha um desejo, quanto é que ele quer dar, mas no banco não tinha aquele valor. Então ele pegou um cheque, escreveu o valor e assinou. E começou a orar, a declarar palavras naquele cheque, a declarar palavras. Ele disse que antes de correntes de cura, o dinheiro apareceu. Está a perceber? Essas coisas inspiram a nossa fé. Inspira a nossa fé. E aquilo que eu vos digo, tira a tua mente do salário. Deus vai fazer coisas grandes com você. Essa edição, nós vamos participar em grande. Em grande. Então, Amém. Estou à espera do teu testemunho. Está a perceber? Coloca um valor que você nunca deu. Coloca no papel. E quando nós oramos, nós regamos. Declara a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. E você vai regando aquela semente todos os dias. Viu? Podes regar quantas vezes você quiser. Quando você der por ti, Miracle Money vai aparecer. Ou vai aparecer na tua roupa, ou alguém desconhecido vai vir, vai te dar dinheiro. Algo vai acontecer. Amém. Algo vai acontecer. Então, é tempo de você exercitar a tua fé. Yes. Deus teve a responsabilidade de te dar a fé. Romanos 12, versículo 3, ele diz que Deus repartiu uma medida de fé. Agora, se essa fé vai permanecer pequena, é a tua responsabilidade. Se ela vai se tornar grande, é a tua responsabilidade. Se ela vai se tornar forte, é a tua responsabilidade. Faça alguma coisa com a tua fé. Faça alguma coisa com a tua fé. Aleluia. Então, eu vou aguardar pelo teu testemunho e vou celebrar contigo. Então, passo a palavra aí. Amém. Thank you. Muito obrigado.